meus amores. Fala, minha gente. Coisa boa demais chegar e encontrar você aí do outro lado. Olá, muito boa tarde. Que alegria saber que você gosta da gente, como a gente gosta de você aí. A gente tem certeza disso, não vai decepcionar, hein? Diz que gosta. Por favor, hein? E você pode dizer isso como? Interagindo com a gente, pode dizer isso compartilhando também o nosso Entre Família. Lembra que está no YouTube também, né? Ah, mas eu não tenho TV Novo Tempo aqui, mas tem no YouTube. Copia o link, coloca no grupo lá da família, grupo da igreja, grupo dos amigos, enfim, para acompanhar sempre o Entre Família com a gente, de segunda a sexta, das 2h30 às 4 da tarde. É isso aí, É meus isso? amores. Se Hoje deixar, a gente fica mais. Isso é verdade. Vai longe, né? Conversa boa, rende demais aqui enquanto estamos com vocês. E também nos intervalos, nos bastidores, tudo continua com muito amor e carinho para você. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de uma criança do 0 aos, e vamos dizer, dos 12 meses iniciais da vida, desenvolvimento motor, o desenvolvimento do aprendizado. Nós vamos considerar esse assunto e tendo em mente, principalmente você que é mãe. Pois é, mãe, vó, tia, cuidadores, enfim, para você que tem uma criança, ou quem sabe não tem ainda, mas está aqui na barriguinha. Tia, vai sim. Ah. Tia, ai, que bonitinho, dá pra mãe. Minha irmã é daquelas Ai, que que participa, bonitinho, viu? leva pra casa. Minha irmã é daquelas que participa, ela participa, ela fica Coisa junto. boa. Raridades. Mas, Eu sou um pai ciumento. É. Posso pegar no colo? Não, eu vou estar agora no meu momento de ficar com a criança no colo. Que minha, bonitinho. é Pega o minha. seu. Eu, você. Posso Mas- pegar? Não, não vai pegar. eu, enquanto mãe, acho que outro dia até falei disso daqui. Acordo chorar comigo, pegar, deixa comigo. Tipo, mãe leoa, assim. Era eu quem tinha que dar conta e adoro que seja assim essa minha história de Mas essa maternidade. lembrança que eu tenho do primeiro ano, e isso é muito importante para a gente aprender, o primeiro ano de desenvolvimento, ele é determinante, né? É ali aquela sementinha que está germinando ali, era atenção total. E quanto mais os pais souberem sobre essas coisas, melhor será o futuro da criança. E aí entra até nessa questão, não só os pais, mas os outros em volta, até entrando nessa questão de tios, de amigos, enfim, é bom saber por quê. Às vezes vai pegar de qualquer jeito a criança e aí acaba machucando. Algumas brincadeiras, pegar pelo braço, rodar, extremamente proibido, né? Às vezes, tá equilibrar na mão, menina, cada coisa que às vezes, né, outros em volta fazem que você fica, não pode fazer isso. Foto com flash para criança, não pode, Deus o livre, deixa a criança cega. Mas tem gente que já vai tirando foto com flash. Depois dá errado, a criança vai parar trabalhando num rádio e depois acaba na TV. Dando trabalho para os anjos, né? Olha, hoje nós recebemos a médica pediatra Josana Teixeira. Ela vai conversar então sobre o primeiro ano de vida de uma criança. E isso é bom demais para levar você a fazer perguntas, interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. E você sabe, ao longo do programa você é sempre muito bem-vindo para perguntar e interagir com a gente. E tem hashtag também, com ela que tá ali, numa elegância. Que é isso? Você viu isso? Eu achei que fosse alguma formatura, algum evento assim. Né? E ó, a cor combinando com o seu casaco também, Abinão. Tudo E é, né? Ali, Verdade. semelhante. uniforme. Combinando com a Eu paleta também do estou hashtag. me Cor de doce achando de nessa padaria roupa. chique. Aí você É o pega quê? aquelas padarias Cor que de você doce paga de muito padaria pra chique. comerzinha. Ela é um creme com chocolate caramelo. Um creme. Aqui nessa minha roupinha, gente. Desculpa que hoje eu estou me sentindo. Com recheio de pistache ali, ó, verdinho de Tá na pistache. moda, né? Tá na moda, tá no Verdade. pistache. Me senti um docinho. Obrigada, E é um gente. docinho mesmo. Mas olha, hoje nós... Ó, fiquei vermelha, gente. Que isso, me elogiaram muito aqui. Em plena terça-feira, esse elogio todo. Mas, gente, hoje nosso momento hashtag, eu vou falar a respeito de uma nova campanha que tem como objetivo ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Bem interessante. Também vou falar de um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostrando 7 sóis. Será que é possível? Vamos descobrir, gente, por que isso aconteceu. E, por fim, a notícia aí de que lá em Santa Catarina, 20 cidades registraram temperaturas negativas. Um friozinho assim bem normal. Como é bom estar por aqui, Simone. Aqui tá ainda aparecendo Hoje o sol, fez 5 né? graus de manhã, eu tava vendo. não. Cedinho, 5 graus. Já E o lá. pessoal Do já lado de estava fora da minha sofrendo. janela, eu acho que era 0. Tinha um branquinho
pouquinho ali da geada, né? Tinha sim, mas agora tá um sol maravilhoso, o dia tá lindo, Delícia. céu azul por aqui, coisa boa, mas esse ambiente de friozinho com sol, nada. Ei, Jocemário, você falou assim, plena terça-feira receber elogios, não tem dia pra elogiar não, amiga. Pois todos os dias, Toda por hora. favor, por gentileza, vocês podem me elogiar. Não, Combinado? isso Se pra você mim... fizer a sua parte, a gente vai fazer. Não, Vocês elogio. estão maravilhosos. Não, elogio até sem fazer a parte dela, porque essa parte é minha, né? Não é dela. Amores, vamos fazer a pausa? Como Rapidinho. que é? 30 segundos, já estamos de volta por aqui com muito mais. Olha a gente de volta rapidinho, né? 30 segundinhos, dá tempo nem de sair para tomar aquela água. Fica junto com a gente aí, porque o assunto de hoje, como eu disse, como a gente está comentando aqui, diz respeito, claro, especialmente a pais, né, de crianças pequenas, mas também para aqueles que estão em volta, para saber, né, alguns cuidados. Mas na minha época não tinha disso, porque talvez não tinha tanto conhecimento, né? Às vezes a forma de pegar a criança, ou, não, tá durinha, e aí segura aqui, a criança se joga para trás, pronto. Podia não conhecer, mas a fisiologia, o corpo, o desenvolvimento, a musculatura, os ossos, o desenvolvimento é o mesmo, gente. É verdade, hein? Verdade. E hoje a gente sabe mais. E tem uma coisa que a gente tem que sempre insistir. Nós vivemos em um mundo imperfeito, mas isso não significa que nós vamos viver aquém de tudo que a gente pode. E, às vezes, uma falta de informação, uma atitude errada no momento do desenvolvimento motor pode levar uma criança a viver aquém das suas próprias capacidades. Por isso é muito importante, porque todos nós queremos o máximo do potencial dos nossos filhos. E o que vem por aí, Aleixo? Vem com aquele sabor elogiável. O hashtag de hoje. Olha, gente, acabaram de me chamar de docinho de padaria de novo. Vocês não ouviram, mas eu guardei aqui, viu? Mas não é qualquer padaria, hein? Padaria chique. Chique, olha, gostei de ver. Vou falar para as meninas, por favor, coloquem mais vezes blazer. Mas, gente, seguindo aqui com o nosso momento hashtag, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha nacional de coleta de DNA para identificar pessoas desaparecidas. Como isso vai funcionar, Jô? Vou te explicar. Primeiro é necessário registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia, fornecendo os dados da pessoa desaparecida. Em seguida, um parente próximo, como pai, mãe, filho ou irmão, deve procurar a polícia técnica para coletar o material genético. É um processo rápido, simples e de graça. Com um cotonete, os peritos retiram a amostra da saliva, que será usada para cruzar os dados genéticos com a pessoa desaparecida. De acordo com o Ministério da Justiça do Brasil, hoje o Brasil registra 45 mil pessoas desaparecidas. Em média, são 25 desaparecidos a cada dia. Essa campanha vai ajudar a polícia nas investigações e, claro, trazer um alívio para os familiares que buscam respostas sobre seus parentes queridos. Então, trazer o conforto de uma procura ali que finda, né? Acaba. Realmente, eu lembro até na época da minha faculdade, eu fiz um TCC sobre isso e a aflição de mães que procuram até hoje os filhos e não encontram. Então, muitas vezes, essa certeza de que encontrou, mesmo vivo ou às vezes morto, já traz um alívio para a família. Agora, deixa eu te mostrar um vídeo que tem rodado nas redes sociais nos últimos dias. Bora conferir? Vamos comigo. Eita, gente, como assim mais de um sol? E agora, gente? Olha, eu já te adianto, não é montagem, é real, meu povo. Então são 7 sóis, Jô? Como isso? Não, minha gente, esse vídeo foi gravado numa cidade na China e para isso acontecer é necessário alguns fatores. Um deles é a refração, que altera a velocidade da propagação da luz. Outro é dispersão, que ocorre quando a luz branca se separa ao passar por um prisma. No caso, é como se o Sol fosse refletido várias vezes na atmosfera, criando projeções da sua própria imagem. Para que esse efeito acontecesse, é necessário uma combinação de fatores específicos e condições climáticas ideais, como a posição da Terra em relação ao Sol, a quantidade de nuvens e a quantidade de água na atmosfera. Agora, algo raro e lindo, né? Imagina isso. Bonito. Que lindo. Espetáculo. Se um sol já esquenta...
Eu tava pensando aqui, nem precisa ser bonito, só pelo fato de ser muito diferente, já chama muita atenção, né? Demais. E assim, registra, porque pelas condições que isso exige, não vai acontecer de novo. Né? É verdade. Então, com tanta facilidade. Exatamente. Agora, se é sol do outro lado do mundo, tá sobrando lá, aqui tá faltando. Gente, mais de 20 cidades de Santa Catarina amanheceram com temperaturas negativas na manhã de hoje. Para você ter uma ideia, em Urupema, na Serra, a mínima foi de menos 4,63 graus, com formação de geada. Possível não ter mais geada aí, né? Quero até aproveitar este momento para te mostrar algumas imagens. Pode colocar na tela. Olha, já tem uma amostra aqui da geada. Eu vou te explicar por que eu trouxe essas imagens. Tem mais uma. Olha, você tá vendo que tem uma proteçãozinha, parece um gelo, mas meio que ao tempo é uma proteção. Vou te explicar o porquê. Essas fotos são de caçador do oeste do estado. É de um pomar de maçã, de ameixa e de pêssego. A Ana Cláudia, dona do pomar, usa um sistema de controle de geada por aspersão para evitar danos causados pelo frio. Esse sistema cria uma camada de gelo protetora sobre as plantas, mantendo a temperatura em torno de 0 graus, o que é tolerável para a maioria das plantações. Eu até mandei mensagem para meus pais, falei assim, e aí, como vocês cuidam das plantações? Ó, minha filha, a gente ora. Outro dia, amanhece geada, a gente já fala, ih, queimou toda a plantação. E acabou. E eu vou até aproveitar este momento, o Thiago, nosso assistente de produção aqui, ele também é um ótimo jornalista, viu? Me mandou uma informação agora para vocês, que é essa daqui, gente. São Paulo registrou menos 1,7 graus. A cidade de São Paulo é uma das menores temperaturas da história. Imagina, bem que o povo está reclamando do frio com razão, né? Com toda a razão. Isso porque esse inverno foi quente por aqui. A gente teve momentos frios, mas não teve um inverno, aquele que dura. Foi uma semana ou outra, né? Mas não gosto. Eu confesso que estou gostando, viu? E o ano passado a gente nem teve esse inverno. Então eu estou feliz que pelo menos está tendo assim, esse ar fresco para poder dormir à noite. Nunca vi uma pessoa falando que gosta de frio sem blusa. Eu gosto do frio pra gente ficar agasalhadinho. Embaixo da coberta. Embaixo da coberta. Essa Tudo que se refere é calor. Mas tem prazer nisso. E se aquecer, tem prazer né? em estar friozinho, você aquecido. Aí é bom, eu Ontem gosto eu lembro também. que adormeci assim, orando, agradecendo a Deus, que coisa boa, que tá frio, mas eu tenho um lençol, uma caminha quentinha. Até nisso dá vontade de orar com mais gostosinho, assim. Dá aqueles picos Mas de pra felicidade. sair da cama, Deus me livre. Horrível. Levantar cedo as Tirar crianças. as crianças pra da levantar cama cedo. é mandato, só com mandato. De Coloquei um verdade, aquecedorzinho hoje lá para poder soprar um ventinho quente pro Samuel se trocar. de verdade, eu só aproveito. Seja calor ou frio, eu só aproveito. Até porque, né, gente, nem sei se a gente tá nessa de fazer algum tipo de queixa sobre climas. Porque, assim, nesse momento tem lugares desabando, tem lugares que o vento tá soprando, outras labaredas estão queimando. Então, um pouco de frio, um pouco de sol, sejamos mais Entendi seu gratos. recado, Dadá. Pega Entendeu? esses 5 graus aí, cria vergonha na cara e vá ser feliz. Isso, Eu vou dar até vá uma ser dica feliz. para mais que vocês. seja Tem aquele dificuldade solzinho de de geladeira. aturar o frio. Você pega um litrão, uma garrafa PET, enche de água quente e coloca no seu pé. E dorme. Esquenta. Esquenta Tá bom. tudo. Vamos criar um quadro, Dica de Pobre. É nós, é nós. Você já fica aquecido. Um litrão, já lembrando que é um litrão de água, viu? litrão Não, agora de não queira água, remendar, por não. favor. Litrão de A água. diretora ficou apavorada. Como assim? Você pega um litrão, Um litrão de quê, gente? para esquentar o frio, né? Pega um litrão de água quente, aí sim esquenta. Ai, a gente... Outra coisa é... Que isso, vocês tendo essa imagem Totalmente errada desse prejudicial. docinho de padaria Verdade. aqui? Como que pode? Tendo essa imagem errada do docinho de padaria aqui, gente? Que isso? Litrão, garrafa PET vazia. Começa como docinho de padaria rica e termina com um tal de um litrão. Não, beijo, Onde foi que eu Josimária. errei? Começou melhor do que terminou. Tchau, minha gente. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima, tá bom? Tchau. Valeu, Josi. Muito bom. Tema de hoje, desenvolvimento de uma criança do 0 ao 12º mês. Nós vamos dividindo em fases, saber como é o desenvolvimento
desenvolvimento dela motor, por exemplo. Nós vamos trazer aqui alguns brinquedos hoje, Abinal, né, para saber como aproveitar para desenvolver melhor as habilidades dessa criança com 1 ano de idade, porque tem muitas surpresas, é tudo que vai acontecendo. Pense, é o primeiro ano de vida. E aí, você tem alguma dúvida sobre isso? Pode aproveitar a presença da médica convidada de hoje, né, Abinal? Verdade, hein? Quer participar com a gente? Manda mensagem aqui no nosso WhatsApp 12983150249, tá bom? 12983150249. Assunto muito importante, como a gente já comentou por aqui, o pastor Aleixo até bem trouxe, né? Que às vezes o saber não lidar muito bem com a criança que é novinha, às vezes um pegar de mau jeito, naqueles ossinhos, as cartilagens, tudo que está em formação, né? Se não tem todo o cuidado, pode trazer um estrago para a vida toda da criança, né? Às vezes pegar sempre de mau jeito, essas brincadeiras que eu já vi falar muito, até vou pedir para depois a especialista vai nos ajudar com isso, de pegar a criança, coisa que eu fazia também, pegar a criança, rodar aqui assim, só que pode descolar. Pode descolar, pode dar problemas sérios, né? A criança futuramente sentir grandes incômodos porque às vezes não soube lidar, né? Além disso, também como estimular melhor o desenvolvimento visual, como estimular a criança a desenvolver as habilidades motoras fazendo uso de brinquedos. Afinal de contas, é um bebezinho, então tem muito de a gente aprender hoje aqui juntinho, né, pastor? Tudo tem que ser intencional. A gente não pode viver sem a intencionalidade, mas me impressiona o fato de que, olhando para todas as espécies que cobrem a Terra, qual nasce menos pronto? Verdade. O mais cavalinho, quando nasce, sai andando, né? Já nasce galopando, a gente leva um tempão, né? Não, isso aí, mas isso é assim. maravilhoso. Nós estamos acompanhando lá em casa os 9 cachorrinhos, coisa mais guti-guti. E eles não nascem com os olhinhos já abertos, eles não nascem com toda essa autonomia de cachorro que a gente conhece. Só que em 9 meses ele já está quase adulto. Mas no nosso caso... Já tá adulto, verdade. É verdade, com 3 semaninhas eles já estão lá correndo pelos cantos, umas bolotinhas de pelo, coisa mais bonitinha. Vou ali buscar a Rosana Teixeira, que é médica pediatra, nós já mostramos a Rosana hoje a você, ela é médica especialista em aleitamento materno, especialista também em educação positiva, é autora do livro Soft Skill Kids, mãe do Bernardo e do Lucas, que é o principal do seu currículo. Vem pra cá, doutora Rosana, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Acertei que o melhor do seu currículo são seus 2 filhos? Com certeza. Senão você diria o quê? Por que aparece aqui essa informação? E o Instagram dela é justamente nessa direção, pediatra mãe de 2. Olha o orgulho onde aparece. Sem dúvida, eu falo que a maior experiência que eu tive na pediatria foi dentro de casa, né? Sendo mãe do Bernardo e do Lucas, que é um intensivão o tempo todo. Então, assim, mesma formação em medicina, em pediatria, que me deram toda a base, mas a vivência ali mesmo é a maternidade. Qual a idade deles? 8, o Bernardo, e o Lucas 6. Que lindos! E aí, de tanto que nós estamos falando aqui desde que começamos o programa, esse primeiro ano de vida, de onde a gente parte para compreender a importância de a gente discutir o que está proposto para hoje? A gente tem o desenvolvimento da criança, né? Eu falo que cada dia é importante para a vida do ser humano, mas a gente tem os primeiros 1000 dias, que é desde a concepção até 2 anos de vida, né? Que dá 1000 dias. Se a gente somar tudo, dá 1000 dias. É o momento mais importante da vida de um ser humano. Então, tudo o que acontece na vida dele ali vai causar um imprint para o resto da vida. Então, quando a gente consegue estimular o desenvolvimento motor dele ali já desde pequenininho, é ótimo. Então, tem as atividades mais adequadas para cada idade, que depois a gente vai falar, né? Que a gente consegue dar um desenvolvimento melhor para ele que possa desenvolver integralmente mesmo. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente já fica implícita na pergunta que a gente espera que alguma coisa aconteça em um determinado período de tempo, né? Então, como que o pai e a mãe que está com uma criança agora pode identificar esse ponto de chegada? O que pode se esperar da criança com o desenvolvimento no primeiro ano? Bom, o bebê, desde que ele nasce, ele passa, isso é importante falar, que ele tem que passar em consultas periodicamente. Então, essa é a importância de ir às consultas, né? Então, com 1 mês, com 2 meses, com 4 meses. Então, o pediatra na consulta, ele vai conseguir verificar alguns marcos, que a gente chama marcos de desenvolvimento. Então, ele vai estar verificando se o bebê já firma o pescocinho, por exemplo, com 2 a 4 meses, se ele já consegue sentar com apoio com 6 meses, se
se ele já consegue sentar sem apoio com 9 meses, se ele já firma a perninha ali, ficar em pé com apoio com 1 ano. Então, são marcos que vão sendo verificados a cada consulta. Em casa, os pais também conseguem verificar isso, né? Quando a gente não é mãe nem pai, a gente não tem nem noção disso. Mas, juntamente com o pediatra nas consultas, com alguns enfermeiros também, consegue falar assim, olha, com 2 meses seu bebê vai precisar de fazer isso, com 4 meses isso. E o pai e a mãe vai ficando atento àquilo para conseguir identificar, olha que legal, meu filho está fazendo, ou não, meu filho não está fazendo isso. E aí está conversando com o pediatra. A gente tem a caderneta de saúde da criança, que as crianças recebem na maternidade. Ali a família consegue verificar vários marcos de desenvolvimento e consegue ir marcando se a criança consegue realizar ou não. Tem outra cartilha que é de acesso também a todas as pessoas aqui no Brasil, que é a cartilha de desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com o CDC, que é um órgão americano, que também, se você digitar lá, cartilha de desenvolvimento infantil, você consegue baixar e ver várias dicas também que podem ser dadas e para você acompanhar o desenvolvimento também. E tem um aplicativo que eu gosto muito de falar, que chama, você escreve Milestones CDC. Qualquer pessoa consegue ter acesso e ele tem vários videozinhos que vão mostrando, olha, para você estimular seu filho, faça isso, para você, ele tem que estar fazendo isso com 2 meses, com 4 meses, e você vai marcando ali. Então, tem várias formas da família estar acompanhando esse desenvolvimento, juntamente com o pediatra no consultório também. Muito bom, muito bom. E a gente tem muito ainda, né, para poder conversar sobre esse assunto, para aprender. Mais uma coisa que eu sei que você também está preocupado não só com o desenvolvimento físico, mas com o desenvolvimento emocional, espiritual, desenvolvimento em todas as áreas aí da vida do seu filho também, não é mesmo? Pais Preparados, Filhos de Caráter é o material que a gente quer enviar para você que está acompanhando o nosso programa hoje. Chega aí na sua casa sem custo, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber essa revista, então só peça, tá bom? Entre em contato com a gente agora pelo 129-8244-4449 ou liga no 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aquele intervalo rápido, coisa rápida, tempo de você beber uma água, pedir a sua revista e a gente já está de volta com muito mais. Meus amores, voltando aqui na nossa sala de bate-papo, aprendizado, muita riqueza por aqui, mas é você que faz a diferença. Vem pra cá e fica com a gente no nosso Entre Família, já sabe, o nosso WhatsApp fica sempre livre, à vontade. Às vezes tem um congestionamento, mas a gente dá um jeitinho de você mandar a sua mensagem e a gente pegar daqui a pouquinho, jogar na tela, saber a sua pergunta. Aproveita a médica pediatra de hoje, 983-150249. Só uma perguntinha básica, ligou, mandou mensagem no intervalo para pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter? Tô de olho em você, tá? Depois, eu não sei, eu não sabia. Estamos aqui, minha amiga. 983-150249 para mandar a sua dúvida, mas para pedir a revista é o 12 21 27 31 21, telefone. Prefere o WhatsApp? Pode ser, produção? Pode, né? Pode ser também. 98244-4449. Não paga nem telefone, Nada, só gente, manda o WhatsApp, né, Darlene? Coisa boa. E essa revista, quem está falando para você é alguém que conhece muito do assunto. Menina, será que é porque fui eu que escrevi com muito amor? Quando ela começou a falar, minha mente se transportou no tempo. Ela começou a falar, parecia que ia falar assim, você pediu? Não, eu vou aí. Eu vou aí. Se eu for aí, eu vou aí, vou levar a revista para você. Aí você completa a frase que toda mãe fala depois que eu vou aí. Fica a dica. Tá bom, vou pensar nesse próximo texto. Mas sabe aquela frase que você e eu sempre vamos falar depois de alguns anos de vida? É assim, se eu soubesse hoje o que eu sabia, se eu soubesse naquela época, na verdade, o que eu sei hoje e tal. E muitas coisas a gente não sabe porque não faz perguntas. E hoje é uma oportunidade enorme para a gente fazer perguntas e para aprofundar em algumas coisas aqui sobre esse momento tão importante. A gente vai para o Na Prática pensando agora neste desenvolvimento dos bebês conforme os meses. Passamos um pouquinho ali, agora a gente pode, na prática, aprofundar um pouco. Bebezinho lindo esse, né? Gostoso. Que coisa fofa, os olhinhos, ó. Narizinho, coisa mais Deu linda. saudade? Deu saudade? Ai, que amor. 2 a 3 meses. Mas antes dos 2 aos 3 meses, doutora, o que aconteceu do nascimento até o 2º mês?
O bebê nasceu, né? Coisinha bonitinha. Chora muito, não deixa os pais dormir. Não deixa os pais dormir, mas não vai só até aí não, vai até mais, né? Essa falta de sono. Todo estímulo que a gente pode dar para o bebê é válido, né? Tem os momentos de estímulos e tem os momentos também de aconchego, de amamentar. Então, tudo é importante. Tudo que acontece ali com aquele bebê é importante. Até no primeiro mês ainda é uma fase de adaptação. Em casa, o bebê chega. Então, a gente está conhecendo um serzinho novo e ele está conhecendo a gente também. Então, o mais importante mesmo é o aconchego, é o colo, é o aleitamento materno, aproveitando que a gente está no agosto dourado aí, né? Estimular o aleitamento materno, que é o melhor alimento que existe no mundo. Então, sempre está estimulando isso. E nesse momento, doutora, nesse aconchego, nessa chegada, o cérebro, há um desenvolvimento já atuando significativamente, sem contar os dias, digamos assim, na troca, no afeto, no carinho, do ponto de vista do desenvolvimento das conexões cerebrais, nervosas. Esse milagrinho já está em ação, né? Totalmente em ação. Como eu disse, os primeiros 1000 dias é o período mais importante ali, é onde que o cérebro mais está fazendo conexões neurais. Então, é o período que mais ele vai se desenvolver. Então, desde a formação, mas principalmente nesse período, é onde que ele está a todo vapor. Então, o ambiente é muito importante, como o bebê vai desenvolver. Então, a forma que a gente fala com ele, a forma que a gente pega ele, a forma que a gente troca, isso tudo vai desenvolvendo, ajudando o cérebro a desenvolver de uma forma positiva. Contrariamente, se a gente não tem um ambiente adequado também, interfere negativamente no desenvolvimento do bebê também. Sem falar, né, Aleixo, de como isso também vai significar para a criança quanto ela é amada, desejada. O toque, a linguagem do toque, do afeto, do tom de voz. Isso é um carinho de Deus dizendo assim, estou aqui com você, né? Eu sempre fico impressionado de pensar que um bebê olhando para o pai é uma distância incalculável de potência, de poder. Então, a impressão que ela tem do pai e a de Deus é a mesma coisa, da mãe é a mesma coisa. Então, a ideia que se faz de Deus nos primeiros 1000 dias, a gente carrega também pela vida toda. E muitas vezes essa ideia distorcida, os eventos para colocar essa ideia de volta no lugar, eles têm que ser profundos também. Verdade. Até nessa fase aqui, falando sobre essa parte física também, né? Dos 2 aos 3 meses, o conhecido tummy time, é isso? Isso. Que é o período que a criança começa a ficar mais de barriga, né? Levantando a cabecinha, tentando se equilibrar, trabalhando essa musculatura, né? É isso? A partir de 1 mês, que é quando o bebê já não está dormindo tanto, que no primeiro mês de vida ele dorme por um longo período, né? A gente já consegue fazer o que é conhecido como tummy time, que é colocar o bebê de barriga para baixo, para justamente estimular principalmente a musculatura cervical, mas não só a cervical. Acaba estimulando também a musculatura dos braços, das perninhas, a musculatura paradorsal também. Então, é muito importante esse tempo de barriga para baixo. Então, a partir de 1 mês, mas principalmente a partir de 2 a 3 meses, a gente pode estimular a criança, colocando ela de barriguinha para baixo. Num período que ela esteja mais acordadinha, a gente não vai pegar uma criança com sono para fazer uma atividade com ela, que ela vai Depois de ter ficar... mamado também, né? Justamente, isso é super importante. Então, é bom dar um período, geralmente, de uns 30 minutos após a amamentação aí, após ela ter mamado. Coloca ela de barriguinha para baixo e fica na altura do olhinho dela, para que ela possa olhar e estar levantando esse pescocinho. À medida que ela vai crescendo, então, com uns 3 meses, você já consegue colocar um pouquinho, o brinquedinho um pouquinho para um lado, ou chegar um pouquinho para o lado, para ela estar fazendo essa rotação também do pescocinho, mas principalmente está fazendo o controle da musculatura cervical. O tempo varia. Quanto menor o bebê, então um bebezinho de 1 mês e pouquinho, ele não vai conseguir ficar muito tempo ali de barriguinha para baixo. Então, a gente coloca 30 segundinhos, 1 minutinho. À medida que ele vai crescendo, você consegue deixar um pouquinho mais de tempo sem ele se estressar também. Lembrando que é importante ter uma superfície também um pouquinho mais firme, porque às vezes você coloca naquele colchão mole, ela fica até desconfortável e não consegue fazer um movimento adequado. E muito firme também, para não bater o rostinho e machucar, né? Tem que ser mas aí geralmente você coloca no firme, com um tapetinho ali, ou alguma coisa, ela consegue, e sempre tá
sob supervisão. Você não vai colocar a criança e deixar ela lá, né? Então é importante estar olhando. E em cada uma dessas fases você vai encontrar pais dizendo: olha lá, que criança, hein? Meu filho é demais, já está levantando a cabeça. A gente não acha o máximo? Eventos, estoura balões, porque a criança conseguiu fazer esse movimento. Ai, que bonitinho. Próxima fase, de 4 a 6 meses, o que acontece nesse período? Bonita também, né? Com 4 meses a gente já tem um marco importante, que é aí quando você pega esse bebê, ele já consegue firmar realmente a cabecinha. Não é igual aquele bebê com 2 meses que está começando a levantar, né? Não, com 4 meses é um marco importante que já é esperado, que esse bebê tem que estar com o pescocinho, com controle cervical ali para ficar com o pescocinho firme. Então, além dessas atividades ainda de você colocar ali de bruço, estimulando, pode até levantar um brinquedinho um pouquinho mais alto para estar levando a cabecinha, ou igual eu falei da rotação, ele começa a desenvolver algumas habilidades mais manuais também. Então, você pode estar dando um chocalho, algum brinquedinho para ele pegar, que isso acaba estimulando também a musculatura ali dos braços e das mãos. Além disso, por volta de 6 meses, esse bebê já consegue sentar. Então, ele vai sentar com apoio, não sem apoio. Então, a gente pode colocar travesseiros do lado, assim. Geralmente, ele joga, assim, o corpinho para frente, né? Coloca a mãozinha na frente, assim, para apoiar. Às vezes tomba. Às vezes vai. Mas, então, você vai colocando para ele treinar, ficar sentadinho, né? Porque é importante. O fato de sentar não é simplesmente importante por sentar. Mas, a partir desse marco, ele vai conseguir sentar sem apoio, depois começar a engatinhar, para depois levantar. É tudo um processo, né? Então, é um contínuo mesmo. Para alimentar também é bom a criança estar um pouquinho mais firme, porque como é que você vai conseguir alimentar bem um bebê que não consegue nem sentar muito bem com apoio? Então é bom estar estimulando essa parte aí de 4 a 6 meses, além da parte sensorial, que é muito importante nesse período. Então, deixar a mãozinha livre, pezinho livre, porque é a fase que o bebê começa a levar mais a boca. Não tem problema o bebê levar a mão à boca, né? Você tira a mão da boquinha, porque muitos pais às vezes falam isso. O que a gente não pode é pegar na mão da criança. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, porque... Muitos que às vezes vêm brincar com a criança, já vai pegar na mão assim, né? Ah, que coisinha mais linda, segura na mão, só que a nossa mão tá suja. Beija a mãozinha que a criança põe na boca, tem que ter muito cuidado. E é uma fase também, né, doutora, que a criança começa a aprender a se virar, né? Rolar de barriga para... Se está de barriga para cima, desvira. E é uma fase que tem que ter muito cuidado. Às vezes, está trocando a criança, colocou ali, vai pegar alguma coisa, é aquela fase que ela pode virar e acabar caindo no chão também. Piscar de olhos. Piscar de olhos. Essa questão de rolar também é muito importante. Então, a gente pode espalhar alguns brinquedinhos de lado, assim, para... Tá tendo a curiosidade para virar, né? Que já consegue virar, para pegar os brinquedinhos. Essa é uma forma de estimular a criança também. E sem dúvida, já atendi várias quedas de criança de trocadores, assim, porque às vezes é um segundo realmente que a criança tá deitada ali para você trocar. Você vai pegar uma coisa, ela vira e cai. Então, o olhar atento do cuidador é super importante. E maravilhoso pensar que é um funil inverso, né? Porque ela está aqui, desenvolveu uma parte, um mecanismo, um músculo. Agora tem o sentar e mais um conjunto maior de músculos vai se desenvolvendo e ter essa consciência ajuda também a gente a ter alegrias, né, nesse momento. Mas tem um período posterior, né, disso aí. Tem, mas eu estou aqui pensando que o resumo é pôr a criança para fazer exercício, né? Fortalecer a musculatura, desenvolver uma flexão daqui, um alongamento da colar, põe os meninos para se alongar, porque é isso que pede. Até gato, quando acorda, se estica, né? Então, a vida pede esse movimento. É para isso que a gente precisa considerar os estímulos e as fases. Mais uma, de 6 a 8 meses. Qual é esse marco, doutora? Então, com 6 meses é aquilo que eu falei, né? É que a criança já consegue sentar ali com apoio. Tem a questão também dela já começar a pegar um brinquedinho e levar à boca, que já começa ali por volta, até um pouquinho antes dos 6 meses. Então, você pode estar dando um mordedor, um brinquedinho mais macio, porque esse estímulo da criança, da parte sensorial, é super importante com texturas diferentes. Então, dar coisas que ela possa levar à boca. Ela começa já a querer começar a engatinhar. Não é que ela já vai engatinhar, até porque não são todas as crianças que acabam engatinhando, mas ela já vai começar. Então, você pode ali já por volta de 6, caminhando mais para 9 meses ali, mas entre o período de 8 meses, você pode colocar, às vezes, fazer uma cabaninha com lençol, com travesseirinho, para que ela possa, você fica do outro lado, ela fica do lado de cá e você coloca um brinquedinho lá e olha do outro lado para ela querer começar aí, sabe? Rastejando inicialmente, depois firmando um pouquinho para engatinhando. Então, são atividades que são importantes nessa fase também.
Aqui já há um movimento mais amplo. Movimento mais. E aí, muito legal. E uma tensão maior também. É essa hora que o reino dela vai se ampliando, os né? limites. Doutora, ela não reina no chão. esse estímulo para esse desenvolvimento se dar de maneira saudável, necessária, o que acontece? Vamos pensar nesse desenvolvimento atrofiado, que seria o resultado disso? Então, quando a gente vê um atraso, assim, entre aspas, a gente viu que a criança não conseguiu desenvolver, não atingiu um marco de desenvolvimento, a gente tem que avaliar, porque às vezes realmente não teve um estímulo adequado. Porque o estímulo é importante para o desenvolvimento. Então, aí entra a questão de avaliar juntamente com o pediatra e ver assim, se é realmente um atraso patológico ali, que possa significar, às vezes, algum transtorno, ou se é realmente uma falta de estímulo. Então, sempre que a gente vê um atraso no marco de desenvolvimento, o mais importante, antes de dar qualquer diagnóstico, falar, ele tem esse transtorno, não tem esse transtorno, é ir atrás de um estímulo. Então, muitas vezes a gente encaminha para o fisioterapeuta, para a terapia ocupacional, para ver se não está faltando um pouco, juntamente com a família, se não está faltando. Então, propõe algumas brincadeiras, vai fazer alguns exercícios para tentar desenvolver essa criança o mais breve possível, né, dentro do tempo adequado. Eu fico pensando que a que mais sofre é a criancinha caladinha. Não chora, deixa ela no berço quieta. Ela não chora, deixa lá quietinha. As que choram, elas exigem que alguém vá buscá-la. É daí que vem a história do quem não chora não mama. Quem não chora não se desenvolve. E é daí que vem a história de você ter uma companhia de alguém bravo do lado. É mesmo? Boa, verdade. Alguém de atitude. Chegando agora a um ano, né? Os últimos meses, 8 a 12 meses, últimos meses deste período, 8 a 12 meses. Os dentinhos, né? Tem a questão dos dentinhos. Tem alguns que andam já também nessa fase, né? Então, assim, na verdade, com 12 meses, a criança, o bebê ali, ele já vai começar a firmar com apoio. Então, esse é um marco importante para o desenvolvimento, a gente avaliar isso. Se já firma a perninha com apoio. E porque a partir disso que ela vai começar a dar uns passinhos apoiada para lá por volta de 15, 18 meses estar andando sem apoio, que é o marco mais importante, mas aí já é depois. Então ali por volta de 12 meses principalmente, então teve a fase do engatinhar que a gente estimula, depois tem a fase do andar. Então você vai dar a mãozinha para essa criança, né? Ou deixar objetos que ela possa se apoiar, levantar e apoiar. Então às vezes colocar objetos um pouquinho mais alto, né, assim, para que ela possa ter a curiosidade de levantar e querer ir até esse objeto. Lembrando mais uma vez sobre o ambiente, que é muito importante para a criança. Então, ter um ambiente seguro, evitar tapetes soltos pela casa, objetos que a criança possa tropeçar, ou mesmo que ela possa pegar, jogar e se machucar. Eu falo que a casa, ela tem que ser adaptada para a criança pequena. Não a criança pequena se adaptar à casa que está cheia de coisas. Então, esse ambiente deve ser adequado para a criança poder se desenvolver também. Verdade, muito bom. Vocês me esperam só um pouquinho? Só um pouquinho, Doutora, então, já vai. volto, Claro. tá? Vocês não se deram conta, mas eu errei o nome da doutora hoje. Uma vez. Ou foram duas, doutora? Eu a chamei de Rosana, mas é Josana. Gente, doutora Josana, convidada no nosso programa de hoje, muito querida. E a gente aproveita aqui esse momento para convidar você também, que é muito querido, muito amado aqui por nós. A Novo Tempo pensa em você e na sua família. E aí nós escrevemos juntos a revista Novo Tempo Esperança, Novo Tempo, Pais Preparados, Filhos de Caráter. E a lição que eu separei para a gente pensar em você enquanto pai e mãe é justamente a primeira. Considerar o quão necessário é que você, pai e mãe, estejam abertos a aprender a ser pai e mãe para oferecer ao seu filho o melhor ambiente possível. E eu sei, a vida é muito, muito desafiadora. Talvez você seja alguém que está aí numa trabalheira danada, trabalha fora, trabalha em casa, trabalha para sustentar mesmo, para trazer o pão de cada dia para casa com muito suor e sacrifício. É verdade, mas você não está só. Nós somos também parte da sua rede de apoio. Nós acreditamos que Deus é por nós também para nos auxiliar em nossas dificuldades, em nossas demandas, em nossos desafios, para nos ajudar a viver a experiência da paternidade, da maternidade com muito amor e com uma experiência rica de a gente aproveitar cada tempo, cada momento, cada fase dos nossos filhos, que passa muito rápido, mas a gente possa olhar para trás e dizer assim, eu vivi.
com intensidade, do modo como eu pude viver, mas com a certeza de que eu recebi de Deus uma missão e eu a cumpri com muito amor. Então, eu convido você para ligar para a gente e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e pensar em você enquanto pai e mãe. E aqui nós temos também outras lições importantíssimas sobre como, por exemplo, falar de sexualidade para os seus filhos, como falar de sexo, a depender da idade deles, como ajudá-los a se cuidar, como pensar abusos sexuais. Semana passada nós falamos sobre esse tema. Aqui uma das lições é sobre também o uso das telas, a lida com a tecnologia, a exposição que se faz com muito excesso em nossos dias. Qual a idade melhor para deixar que as crianças tenham algum contato com as telas, os desenhos, os jogos? E por aí nós consideramos muitos dos temas importantes para você pensar família feliz. Como é que você faz para ter esse material aqui? Deixa eu pensar. É difícil? Não, é fácil demais. É só ligar para a gente agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. E eu amo quando eu vejo nas redes sociais quem me marca dizendo: Darleide, eu recebi, o correio me trouxe, realmente faz a diferença, estou amando o conteúdo. Tem gente dizendo que compartilha, que chama os amigos para conversar a respeito quando estão juntos. Os pais que têm outros filhos pequenos também. É muito boa a dinâmica que se cria com pais preparados, filhos de caráter. 12 21 27 31 21. Se preferir, pode usar também o WhatsApp. Só mandar uma mensagem para a gente dizendo: eu quero a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, e a gente manda para você, tá bom? Fica com a gente. Muito bom, quando você vai pedindo aí a sua revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, tem pais já mandando para a gente aqui interações e até dúvidas para que a doutora Josana ajude, né, a trazer aí algumas respostas também. A Janete, ela falou o seguinte: meu filho Benjamin tem 1 ano e 7 meses e só agora está caminhando. Já levei em 2 médicos, mas a cobrança da família é maior que a preocupação médica. Então, talvez foi ao médico, o médico falou: olha, tá tudo certo na medida do possível ali, mas a família não andou ainda, essa criança, que tem isso, né? Como assim não andou ainda? 1 ano e 7 meses. Já deveria estar andando, doutora? Na verdade, ela está falando aqui que agora está andando, né? Com essa idade já está andando. Quando a gente vê um marco de desenvolvimento, a gente não olha só um. Então, eu não sei como foi a consulta, mas eu imagino que esses outros médicos avaliaram outras questões também. Então, a gente avalia a linguagem, avalia também o desenvolvimento social da criança e outros marcos que não só o fato de andar. Geralmente até 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, essa criança já deve estar andando sem apoio. Esse é o marco do desenvolvimento. Se até essa idade, que aí eu já não sei se ele estava andando com 1 ano e 6 meses, não estava andando, deve ser encaminhado, juntamente com a equipe médica, para um fisioterapeuta, para um terapeuta ocupacional, para estar avaliando também. A avaliação não é só médica, mas é uma avaliação multidisciplinar, sabe? Certo. Porque muitas vezes a família toda preocupa com a criança comparando com outra criança. Isso é muito comum. E tem uma frase que às vezes a gente falava que cada criança tem o seu tempo. De fato, cada criança, às vezes uma vai ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas já existem marcos pré-determinados. Então, se essa criança, por exemplo, com 1 ano e 6 meses não anda sem apoio, a gente não vai ainda dar nenhum diagnóstico de algum transtorno ou dizer que, né, que tem que ter alguma... Mesmo porque, às vezes, o que pode acontecer, não sei se é o caso dela. Meu filho, quando tinha 10 meses, mais ou menos, ele começou... ele já andava segurando e tal, e teve uma vez que a gente soltou a mão e ele caiu. Caiu de costas ali, não machucou nada, mas levou aquele susto. E daqueles 10 meses, ele só foi andar sozinho, sem segurar em nada, com 1 ano e 3 meses, se eu não estou enganado, mais ou menos isso. Porque ele tinha aquela insegurança, né? Aquele medo de andar sozinho, e a partir de 1 ano e 3 meses foi quando ele já começou a andar. Às vezes acontece também, né? De algum susto, alguma coisa assim, pode ser? O que eu sugiro nesse caso, assim, é levar novamente a preocupação, que a gente tem que deixar claro, eu falo que ninguém conhece tão bem os filhos quanto os pais.
Então, o profissional tem que levar em consideração a preocupação mesmo. Então, está tendo essa preocupação, olha, ele não estava andando ainda, eu estou preocupado. Não, então vamos encaminhar para o físio, ver o que a gente pode em conjunto, ou aí, igual eu falei, tem que avaliar as outras questões também, as outras áreas de desenvolvimento também, para ver se está tudo ok, ou se também precisa de alguma outra avaliação específica. E já aconteceu mesmo indo ao pediatra, não, mãe, cada criança tem seu tempo. Não, mãe, cada criança tem seu tempo. E às vezes perde o time. Cada criança então você tem está seu certíssimo em tempo, dizer, vamos recorrer a outros meios, outros profissionais para auxiliar, saber se é uma falta de estímulo ou de fato é alguma coisa para se preocupar. Essa frase a gente não usa mais, assim, cada criança tem o seu tempo. Porque são todos a mesma espécie, né? Porque hoje já tem muitos estudos que mostram os marcos de desenvolvimento para cada idade. Então, por isso que eu falo, o fato de não estar atingindo o marco de desenvolvimento é um sinal de alerta. Mas antes de ficar super preocupado, meu Deus, não tem alguma coisa, né? Não, vamos então ter uma outra avaliação para ter um estímulo adequado, que o mais importante é ter um estímulo precoce. Quanto mais precoce o estímulo adequado, maior o potencial dessa criança desenvolver plenamente. Então, esse que é o importante. Não, isso aqui tá, não sei, por exemplo, um bebezinho de 6 meses que você coloca ali, que ele pende toda hora. Não é que ele não firma, mas que está pendendo. Não, eu tô achando que não está. Aí olha outras coisas também, não. Vamos fazer aí um tempo de terapia ocupacional, de estímulo, para ver se melhorou, ok. Não melhorou, não. Então vamos avaliar outras coisas para ver, né, se tem algo mais. Muito bem. É uma questão estratégica o tempo todo, né? E muito importante pensar que o quanto um filho, uma criança que nasce a partir de nós, é uma prioridade absoluta da nossa vida neste momento, porque assim Deus o quis. A gente vai fazer uma atividade no próximo bloco, que agora a gente vai voltar aqui no tempo, né? Não só nos nossos filhos, mas também é um momento de aprender muita coisa ainda. São 4 minutos, tempo que você já sabe o que tem que fazer, né? Manda sua interação ou peça sua revista e a gente volta a falar com você daqui 4 minutinhos. Nossa sala virou uma creche. Não. Uma creche? Virou um playground, uma creche, como você preferir, viu? Virou o momento de estimular a Darleide a soltar sons de bebê que ela faz toda hora. Agora vai ser um dia. Agora vai ser esse nhenhen que ninguém segura, né? Olha aí, quantas coisas. Esse daqui, pastor Alexandre, deixa eu falar que esse daqui é o que eu mais gosto, mas é o que eu menos tenho habilidade. Deu para perceber. Não foi suficientemente estimulado. Não consigo. Josana, vem para perto da gente aqui. Nos ajude. Dá pra vai gente sentar primeiro? Eu sento aqui. Ai, você deu uma ideia boa, Aleixo. Vamos fazer assim, ó. Vamos nos aproximar. A câmera só não pode mostrar o que tem aqui atrás. O que tem atrás tem papel, tem telefone, já escondi. Tudo que você joga para debaixo da almofada. Eu vou ficar aqui, eu vou andando, mostrando, acho que é melhor, né? Pode ficar à vontade, sentadinha aí. Bom, aqui tem alguns itens, né, alguns brinquedos que são usados aí. Pode sentar, Josana. Pode sentar? Pode bem para enquadramento. No primeiro ano de vida, né? Aqui estão alguns. Esse aqui é uma cadeirinha que tem um móvel aqui, igual essa daqui também, que tem esses móveis. Esse é um tapetinho, na verdade, né? Eles são interessantes porque a criança pode brincar. Ela pode olhar, primeiramente, depois ela pode bater a mãozinha. Esses são os móveis, né? É o que aparece aqui no nosso tópico. Os são móveis, assim, móvel é isso daqui, né? Mas tem a cadeirinha com o móvel, que tem uns que ficam em cima do berço só, que coloca também. Qual é o estímulo que os móveis provocam? Então, tem um estímulo sensorial, porque tem uns que tem variedade de texturas. A questão motora também, que a criança vai, de causa e efeito, bateu, volta, acaba estimulando a visão também um pouco, a audição, que tem uns que fazem barulhinhos. É uma coisa que eu acho que é importante. Todo estímulo é válido, né? Mas cada família tem que ver a realidade dela, porque hoje eu costumo falar que o céu é o limite. Então tem coisa para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é preço. Então é interessante, mas também assim, na hora que você for fazer alguma atividade com a criança, por exemplo, os móveis que ficam em cima do berço, tem famílias que compram aqueles móveis caríssimos de colocar, que tem luz, que tem som. A criança, a gente tem que tomar esse cuidado também, de estimulá-la, mas não hiperestimulá-la. Então, precisa de ter o tempo todo algo em cima do berço ali para ela estar olhando, para estar batendo a mão, o pé. Tem coisas que são bem barulhentas também, né? Pode colocar sim, não tem problema.
é interessante, mas usar com parcimônia, assim, usar nos períodos de atividade. Não precisa de ficar o dia inteiro. É a mesma coisa também o tapetinho, coloque ali em alguns momentos, mas viu que a criança estressou, não quer, tira desse tapetinho também. Mas são interessantes por esses estímulos que eu falei. Legal. Tem uns que esse eu acho que é o pianinho, né? Acho que bate, tem uns que bate o pezinho, faz barulho, tem sonzinho, então, Então, acaba sendo um estímulo também para a criança, né? E esses dois aqui, eles têm o mobile com a mesma intenção, mas há um tapetinho onde ele fica ali. Tem uma diferença para a idade? Aqui, por exemplo, um bebezinho de 1 mês, 2 meses, que ainda o pescocinho não está tão firme, não é tão interessante, né? Você pode até colocar, mas seria melhor colocar ali. Agora, um bebê de 1 mês, por exemplo, ele ainda não consegue enxergar numa distância tão grande. Essa é a Tem minha isso dúvida. também. Qual a idade, os meses ali, que a criança consegue já visualizar algumas É um coisas? desenvolvimento, assim. Então, com 1 mês ela já enxerga, mas não claro, o nosso rosto é mais como um vulto, mais próximo. Então, por isso até que o fato, quando vai amamentar, você fica próximo à criança, quando vai conversar próximo mesmo, para ela estar enxergando demais. Se você estiver de longe, vai estar uma Agora, coisa doutora, ali bem vulto até nessa mesmo. questão da visão ainda, comentei no começo do programa e acho que é importante até trazer para quem está acompanhando a gente, flash, por mais que seja no celular mesmo, né? Tem algumas pessoas que foi visitar o bebê e aí quer tirar uma foto e acaba tirando com o flash. Essas luzes fortes do flash podem interferir no desenvolvimento ocular da criança, visual ou não? Pode, no mínimo, é desconfortável também, né? Ficar aquela luz o tempo todo piscando no rostinho da criança. Não tem necessidade, né? Por falar nisso, Vamos. o que visita não deveria fazer na casa dos pais com um bebezinho recém-nascido e até que meses? E tem umas inconveniênciazinhas básicas. Primeiro, assim, precisa desse bebê pequenininho receber uma visita, Primeira né? coisa que a visita tem que fazer é não Primeiro ir. mês de vida, né? A não ser que seja alguém do convívio que vai ajudar, a visita no primeiro mês de vida é para ajudar o pai, a mãe, alguma coisa na casa, ou alguém muito específico no cuidado com o bebê. Para matar a curiosidade de conhecer esse bebê, a gente não recomenda, principalmente no primeiro mês de vida. Mesma lógica da lua de mel. Apareça. A partir de 2 meses, esse bebê já vai começar a receber algumas vacinas, né? Mas assim, só ali por volta de 3 meses que ele vai ter as principais vacinas e ainda as primeiras doses, né? Que a gente ainda, as doses posteriores completam depois. Mas, então assim, não visitar muito cedo o bebê. Se tiver gripado, qualquer sintoma, não tem nem o que discutir. Nem de máscara deve ir mesmo, assim, a não ser que seja alguém que essa família dependa dessa ajuda. Não pegar na mãozinha, não dar beijo. A nossa boca tem algumas vírus e bactérias aí que o bebê ainda não é preparado. Um resfriado para a gente, que é adulto, para uma criança pequenininha, pode virar uma bronquiolite, realmente levar ela no hospital, a uma internação. Então, todo cuidado não custa, é um período, né, delicado ali da vida do bebê, precisa de muito carinho, aconchego, mas de visitas, assim, principalmente no primeiro mês. Ainda mais porque essa intermitência do sono, Sim, né, é muito, e o Verdade, cansaço. o humor oscilando bastante da mãe, né? Nesse momento, não dormir muito bem, às vezes a preocupação, às vezes até uma depressão pós-parto, né? Vem os dois ali, né? Tanto o bebê quanto a mãe precisam desse espaço, né? O Abinal e Darleide, há um ditado popular que diz que a bola busca o craque. Não sei. Ela está aí De no seu alguma pé. forma, ela veio naturalmente para cá. Mas pensando que eu tenho até 12 meses de idade, qual é o papel que ela desempenha no desenvolvimento da criança? É mais a questão espacial mesmo, que ela vai, a questão de coordenação motora, de jogar. Chutar antes de um ano, assim, dificilmente. De chutar a bola é mais por volta de 2 aninhos. Mas a bola, eu costumo falar assim, é um item universal, né? De acesso. Toda criança, em algum momento da vida, vai gostar. É um momento de interação também com a família, de jogar. Essa questão de causa e efeito, você joga, devolve, de socialização. Então, a bolinha é bem interessante, assim. Tem umas menorzinhas também que pode ser usadas para crianças menores, para ela apertar também. Então, Eu ia a bola falar é bem do interessante. balão, mas o balão não é interessante, não. A criança pega naquela, às vezes, né? Aquele nervosinho que ela tem, estoura, aquele susto.
Já cresce a criancinha assim, ó, com os olhinhos estralados, né? Assustada. Você me fez lembrar um videozinho de uma criança que ela tá encaixando ali alguma coisa. Esse próximo brinquedo é de encaixe, né? E ela vai pacientemente encaixar até que ela perde a paciência. Criança também perde a paciência. Depois ela virou apresentadora também. Apresenta um programa muito interessante sobre família. E fica impaciente às vezes também. Cuidado, fica impaciente cuida depois aí, de grande. Cuida aí, senão sua criança vai acabar apresentando consultório. Claro, porque, doutora, tem coisas na vida que continua sem encaixar. Aí a gente perde a paciência. Alguns parafusos a menos aqui e ali, né, Darley, de uns e outros. Uns e outros. A produção disse pra gente falar sobre jogos de imitação. Os jogos de imitação são as brincadeiras que a gente pode fazer com a criança, então... Esse da impaciência. É bom ter um pouquinho de paciência para fazer os jogos. Então, a criança acha interessante você, por exemplo, levantar a mão, ela começa a levantar também. Então, acaba sendo uma conexão ali que você faz com a criança. Levanta os braços, abaixa os braços, dá tchauzinho, ela começa a imitar, manda Aquela beijo. de esconder, né? De esconder, principalmente ali por volta depois dos 9 meses, que ela já começa a entender um pouquinho mais, que esconder, achou. Então, são joguinhos também fáceis de fazer, que não depende de gastar muito também, que você consegue fazer no dia a dia ali, de estar estimulando essa criança também, conectando com ela, porque o objetivo de brincar com a criança, além do estímulo motor, cognitivo, é a questão da conexão, que é super importante entre os pais e a criança, né? Agora, esses brinquedos todos, assim, a gente tem de uma vida urbana, né? Porque quando nós tínhamos mais contato com a natureza, os estímulos eram diversos e são diversos, mas com a urbanização a gente precisou providenciar alguns brinquedinhos uma coloridinhos. lata de Mas óleo, assim, uma comigo, lata de... eu fazia minhas bonecas, meus irmãos faziam os achocolatado. carrinhos, a gente subia em árvore, descia, corria. O nosso brinquedo era cavalo, era vaca, boi, era um negócio muito legal. A natureza... Dessa vez eu não vou fazer nenhum. Ele olhou com Os telespectadores que... Aí eu quero dizer que eu não sou impaciente, eu sou prática. Tá? A natureza, ela tem um papel super importante no desenvolvimento da criança, né? Tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria, já tem, se a gente entrar no site, por exemplo, ela tem uma recomendação de quanto tempo, no mínimo, cada criança deve estar em contato com a natureza, diariamente, semanalmente, mensalmente, porque isso interfere no desenvolvimento integral da criança, sabe? Isso então, é muito interessante a gente pensar, né? Porque normalmente deveríamos passar o tempo todo em contato com a natureza e um período de tempo fora dela. Agora mas nós hoje... estamos o tempo todo e há-se um estímulo para que o natural volte à natureza. Verdade. E a gente tem que se policiar mesmo, porque senão a gente cresce e se desenvolve sem ver nada. Pensar que Deus nos criou e pôs num jardim, contato direto com a Já natureza. diz muita coisa, né? O que a gente tem que fazer. E foi com o pecado que se criou a cidade. Voltem para a roça, minha gente. Agora, doutora, tem um andadorzinho aqui que antigamente tinha aqueles outros andadores que a criança colocava as perninhas dentro aqui assim, né? Ficava meio jogadinha, andando, né? Uma fraldinha de roda. Isso, é como se fosse a fraldinha de roda, né? E ficava para lá e para cá, a criança se jogava e tal. Aquilo dali eu já vi que há muito tempo não se deve usar. Não se vende, mas ainda é usado. Porque a criança fica preguiçosa, né? Fica preguiçosinha com o corpinho jogado, assim, né? Além de poder interferir nesse desenvolvimento motor adequado da criança, das perninhas, da questão de deambular, então não se deve usar. Uma das principais preocupações é a questão do acidente, que também não é incomum. Já atendemos assim, várias crianças que caem, porque está no andador ali, o portãozinho ficou aberto, cai na escada. Então, é uma das principais causas de acidente quando usa mesmo. Então, tanto aquele quanto esse, né? Esse, na verdade, acaba sendo uma mesinha de atividade que deve ser usada sob supervisão para criança que não tem um apoio adequado ainda, que não sabe andar. Mas ela tem alguns itens por cima, para você mexer, faz barulhinho, roda. Então, acaba sendo uma mesinha de atividade aí que a criança pode usar, aperta, faz barulhinho. Acaba sendo interessante, mas... Olha, mas é só alguém dar uma garrafa para criança, alguém dá Etiqueta. Você dá um brinquedo, que um ursinho, por exemplo, fica brincando só com a etiquetazinha aqui, ó. Um saco de papel, alguma coisa assim. Ela abandona esse brinquedo caro e vai ficar com um objeto qualquer. O que você falou, Darley, é muito interessante para a gente entender o porquê, né? Quando eu, enquanto educador, estou imaginando que há uma necessidade de um estímulo para cada fase, eu não vou me perder no consumo. Eu sei o que fazer, para que fazer e o que esperar, né? Não necessariamente precisa ser isso aqui que deve ter custado o olho da cara.
mas pode ser um outro estímulo adequado para aquele momento, né? E isso é muito, muito importante. O saber pode te economizar muita grana. Quando eu fui comprar um carrinho para minha filha, a hora que a moça falou o preço, eu falei, não é para mim. É para criança. Mas tinha até câmbio automático, né? Tem de tudo, né? E os preços são dos maiores. Então, esse tipo de andador, em alguns casos, sim. Em outros, não às vezes nem é chamado de andador isso daí, sabe? Uma mesinha de atividade. Que pode travar essa rodinha aqui ou deixar mais durinha para não empurrar. Só ficar sob supervisão mesmo, se a criança ainda não tem o equilíbrio adequado, né? Para ficar em pezinho assim. Legal. Apresentados todos aqui, para quem está em casa. Posso falar dos bloquinhos? Opa, por favor. Os bloquinhos. Esse eu gosto, viu, de montar. Para mim, está no mesmo nível da bola, assim, da criança ter, porque também são itens que são muito interessantes, tem variedade de cores, de formas, a criança encaixa um no outro, às vezes faz torres maiores, né, à medida que vai crescendo, né, porque empilhar blocos é de acordo com cada idade mesmo, mas ela consegue ter um estímulo muito legal com esses bloquinhos. E tem criança que passa um tempão brincando, sabe? É um item bem interessante para se ter em casa. Quando a criança não teve, ela geralmente pega depois de certa idade e fica com ela. Não quer devolver para não ficar com Vamos fazer o seguinte, diretora, a gente pode chamar o intervalo daqui? Porque daqui a gente precisa levantar, organizar a sala ainda. Meus amores, a gente volta com você, é tempo de você ligar e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, se quiser. A gente quer muito que você ligue e peça. E é rapidinho, já estamos de volta com você, até já. A missão não pode parar. Quando a gente começa um projeto, a gente tem que terminar o projeto. Aliás, Deus disse que essa atitude é uma atitude sábia. E o nosso projeto, a nossa missão é alcançar a todos e de uma maneira mais ampla possível. É por isso que quando você está aqui conectado na TV Novo Tempo, você vai perceber que há materiais sendo dispostos para todas as áreas da vida, porque é assim que deve ser o nosso desenvolvimento. E a gente já está com um sonho ali que já deixou de ser sonho, já está todo incorporado e com muita expectativa para a nova revista, sim, Máquina Humana. Olha que importante. Você já deve ter pedido essas que a gente ofereceu, por exemplo, a de hoje, que a gente falou algumas vezes, Pais Preparados, Filhos de Caráter, mas também se coloque de coração nesse plano. Para isso, sempre temos que pensar que esse projeto, nessa magnitude, há uma necessidade, sim, de recursos e nós confiamos porque temos experiência em agradecê-los também por isso, que são os Anjos da Esperança. Olha, se você que é anjo, fazer com que outra pessoa entre no plano também, você compartilha suas próprias alegrias e alguém vai viver a experiência de ser muito, muito relevante para a salvação de alguém. A revista está chegando aí e entre nesse plano, entre no projeto, convide um amigo. Olha só, ao convidar um amigo, há um prêmio para essa dupla e o prêmio é vir para cá, passar um dia aqui na Novo Tempo com tudo pago, entrar aqui e tirar uma foto com a Darleide, que é um sonho da metade das pessoas do planeta. É isso aí, é legal. E tem mais coisas também, mas para você saber melhor, dá uma olhada no VT. No mês especial de doação, você, Anjo da Esperança, pode ganhar um kit exclusivo e uma viagem para Novo Tempo com tudo pago. Veja como é fácil. 1. Faça a sua doação extra do mês de agosto. 2. Você convida um amigo que já conhece a Novo Tempo para se tornar um Anjo da Esperança. 3. Seu amigo faz uma doação especial pelo Pix, anjos@novotempo.com. Repito, anjos@novotempo.com. 4. Depois ele entra em contato pelo WhatsApp 12 98176 6630 e envia o comprovante de doação. Informa os dados dele e de quem o convidou para ser um Anjo da Esperança. 5. As 10 pessoas com mais amigos cadastrados irão ganhar um kit especial Novo Tempo. E os 2 primeiros colocados vão conhecer a Novo Tempo de pertinho. Faça parte dessa missão. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Aí, ó, já vai fazendo o seu planejamento e preparando a mala para você passar um tempo aqui
porque você indicou muitos amigos. Falar de anjos é sempre falar de algo que aquece o coração, porque é o coração mesmo da missão, quando a gente se entrega para servir. Seja um anjo também e chame um amigo, e lá vem a interação dos nossos amigos. Tem uma coisa que faz tempo, pastor Aleixo não fala, o momento não me esqueci de ti. É verdade. É verdade, A gente é verdade. não esqueceu de você que mandou aí a sua interação. E você também parou de falar da nossa É família. verdade, né? Da sua família. Da O nossa que aconteceu família com vocês? Ah, a gente vai... Não sei. A gente vai esquecendo. Esquecendo. É. A gente vai... Ah, esqueci. Ronaldo Nunes diz: oi, boa tarde. Ainda não sou pai, mas gostaria de saber a partir de que idade os pais podem começar a permitir que a criança tenha acesso ao mundo eletrônico. Os pais liberam esse acesso cada vez mais cedo através do celular. É uma pergunta super importante, né, que o Ronaldo, né, fez. Assim, antes dos 2 anos, a gente já sabe que não se deve ter acesso à tela. Então, criança não deve ficar na frente da televisão, não deve estar com celular, nem tablet, nem videozinho dos mais famosos, não deve ter acesso. Isso pode trazer prejuízo para o desenvolvimento cerebral da criança, do sono, da linguagem. Então, tela zero. Isso é uma recomendação que não sou eu falando, como pediatra, é uma recomendação global mesmo. Não deve colocar a criança exposta à tela. À medida que ela vai crescendo, ela pode ter acesso de 1 hora, depois de 2 horas. Então, assim, mais ou menos uma criança aí por volta de uns 10 anos, no máximo 2 horas total de tela por dia. Isso inclui computador, celular, televisão. Acesso ao celular, aí varia um pouco as recomendações. Mas antes dos 12 anos, principalmente assim, uma criança ela não está preparada para ter um celular. Porque o celular é um mundo aberto. Então, além de atrapalhar a questão de concentração dessa criança, além de ela poder interagir com pessoas do mundo todo que podem ali de alguma forma trazer algum prejuízo para ela, ela não está preparada para isso. Então, o celular para a criança não deve ser dado. Se precisa comunicar, né? Os pais precisam comunicar. Existem hoje alguns celulares que não são, nem sei o nome, como é que fala, assim, aqueles celulares igual mais antigos mesmo, só para comunicação mesmo. Mas celular com internet para criança, não. Existe um princípio fundamental da tecnologia. Toda vez que uma tecnologia é inserida em um modelo civilizacional, alguma coisa do nosso mundo físico deixará de ser prática para a gente. Então, por exemplo, você tem alguém que não domina a terra, ele caminha muito para se alimentar. Agora ele coloca uma tecnologia onde ele consegue inserir ali o domínio da terra, vai andar bem menos. Conforme nós fomos nos industrializando e colocando muito mais tecnologia, agora nós temos que ser estimulados a andar. Faça uma caminhada. Como que você fala para um ser humano que tem um aparelho, motor, para que ele faça uma caminhada? Porque alguma coisa da tecnologia o está impedindo de caminhar. Uhum. Vem um carro, você não anda mais. Agora, quando você pega uma estrutura de pensamento, como é o celular, o que você está deixando de fazer? Isso é muito sério, né? Eu tenho uma experiência e falo para você, pai. A minha experiência foi muito feliz com as minhas filhas, que antes dos 2 anos não chegaram perto de tela, porque a gente eliminou da nossa casa, a gente até tirou. E foi muito, muito compensador. Você percebe que é diferente mesmo e ela vive a vida de criança, de verdade. Verdade. Vamos lá, tem mais gente chegando por aqui através do WhatsApp do nosso Simone. Entre Família. Simone. Boa tarde, minha filha. Perdão, minha filha está com 1 ano e 7 meses. Ela não fala quase nada. As únicas palavras são papai, mamá e não. O pediatra disse que é para esperar até os 2 anos para avaliar se vai encaminhar para o fonoaudiólogo. Aqui eu lembrei do meu filho também, que até perto dos 2 anos ele falava pouca coisa também. A gente levou ao pediatra e tentou, né, na conversa. Ele falava pouca coisa e falava muita língua do D, só D. Né? E a pediatra começou, né, a fazer o acompanhamento com ele e foi desenvolvendo normal. Algumas crianças, às vezes, nessa idade, a gente tem que caprichar um pouquinho mais nos estímulos mesmo, sabe? Às vezes porque é muito comum, às vezes, a criança aponta para uma coisa e a gente vai lá e pega já antes de deixar essa criança falar. Então, aí a gente já vai lá e entrega. Então, a questão da leitura, que é fundamental para, desde
quer beber, então os pais também estarem lendo. Isso é uma outra forma de estimular a linguagem da criança. Todo dia ler com essa criança. Falo que o hábito da leitura é uma das principais hábitos que os pais podem desenvolver com a criança, inclusive de conexão também, de estímulo à linguagem, de criatividade. Então, ali nesse caso também, eu não sei o que já está sendo feito, né, mas de estímulo, mas caprichar um pouco mais nos estímulos mesmo, de conversar mais com essa criança, da leitura. E o pediatra com certeza está avaliando alguns outros pontos também, não só o da linguagem dessa criança, né? A questão da socialização, dos marcos motores, então ele deve estar avaliando como um todo. Mas se no caso, igual eu falei, os que conhecem mais a criança são os pais. Eu falo que são os melhores especialistas no filho, são os pais. Se algo está incomodando, volta, conversa com o pai novamente, com o pediatra novamente. Se for necessário, às vezes, encaminha para o especialista, né, que é o subespecialista, que é o neuropediatra. E se for da vontade da mãe uma avaliação do fono, a mãe mesmo pode agendar, às vezes, uma avaliação com o fono, se tiver com muita dúvida, e pode ter uma avaliação também para ver, né? Muito, muito, muito legal. Doutora. Antecipação. Para que esperar tanto, né? Meus amores, muito obrigada por hoje, viu, doutora? Em especial por sua participação. Gostamos muito, é sempre muito bom quando a gente recebe um profissional pela primeira vez e a gente já fica pensando numa próxima pauta, ela já pode voltar, né? Verdade. Esse grupo de profissionais que nos apoiam tanto, tá ali a pediatra, mãe de 2. Obrigada, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Obrigada, mãe. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Né? Eu não sei se pode aqui, mas eu queria mandar um beijo para minha mãe. Claro, porque ela estava doida para vir, mas não deu para vir. Mãe, um beijo. Qual o nome dela? Ana. Dona Ana. Beijo toda a equipe aqui do Entre Família também, tá bom, Dona Ana? Beijo, meu filho querido. Bernardo. Seu marido que está ali no cantinho, meu marido, Rafael, que veio me trazer. Meus filhos Bernardo e Lucas, que estão em casa. E minha irmã Fernanda também. Ok. Está em casa. Um abraço para a família. Quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de um dos assuntos preferidos de Deus. Aliás, é muito mais do que isso. Quando nós falamos de desenvolvimento, nós estamos falando de uma característica de Deus. Não há nada que você possa pensar que Deus criou que não esteja em desenvolvimento. Quando Ele criou você para um desenvolvimento infinito. Quando Paulo fala disso, ele fala nos termos muito fortes, mas é a realidade. Ele fala que o nosso desenvolvimento lá em Efésios, até alcançar a plena varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Portanto, se estamos caminhando em direção a Cristo para nos parecermos cada vez mais com Ele, nós vamos caminhar eternamente. A distância nunca vai diminuir entre nós e Cristo, mas sempre vai diminuir entre o que estamos fazendo hoje e o que um dia já fomos. Há estruturas sérias de pensamento a se desenvolver, estruturas culturais para se desenvolver e pessoais também. Um exemplo de desenvolvimento e repreensão por isso é quando Deus fala com o rei babilônico Belsassar, quando diz para ele uma frase muito conhecida e séria da Bíblia: pesado foste na balança e achado em falta. O que Deus falou? Eu esperava mais de você nas condições que eu te dei, nos poderes que eu te dei e nas muitas formas que eu falei com você. Ele fala, você viu o que aconteceu com seu pai Nabucodonosor, você teve acesso a muita coisa, mas você não foi. Você foi achado em falta. Paulo, falando aos Coríntios, diz para eles, eu queria falar com vocês coisas mais complexas e mais profundas, mas eu tive que ir com leite para vocês, porque vocês não são capazes de absorver um alimento sólido. Vocês estão subdesenvolvidos na sua maturidade espiritual. Mas há uma que para mim é a preferida na lógica de Deus do desenvolvimento, um texto muito conhecido no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus se apresenta assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E aí ele diz uma frase muito importante, porque é a única coisa descrita diretamente na Bíblia, no seu processo de salvação, que você definitivamente tem que fazer. Deus faz todas as outras coisas, mas o que Ele quer que você faça, está escrito aqui, permaneça em mim. E ele diz que permanecer nele leva a um desenvolvimento. Todo ramo, ele diz que estando em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Agora,
Olha para a maneira como ele termina, porque ele está dizendo algo importante e que se a gente não souber na nossa caminhada, a gente acaba se frustrando ou se entristecendo por algo que na verdade deveríamos estar felizes. Aquele ramo que está ocupando espaço indevido, porque ele é grudado no pomar, mas não quer saber da videira, é tirado e lançado fora. Ele vai cortar. Mas olha que ele fala que todo ramo que estando em mim, e ele vai dar fruto, ele também poda. Mas essa poda não é uma expulsão, não é uma exclusão. É o refinamento para que esse desenvolvimento seja maior. Ele diz no texto uma coisa muito incrível, porque ele diz que a vontade, o projeto dele, não é que você dê fruto. Ele fala, minha vontade é que você dê muito fruto. Deus pensou uma vida abundante e essa vida abundante só é alcançada quando nós nos submetemos à forma com que Ele quer nos desenvolver. Quer anotar uma frase aí? Você terá mais de Deus no momento em que Deus tiver mais de você. Você terá e viverá uma vida mais cheia do Espírito, à medida que você permite que o Espírito te esvazie. E você vai produzir muito fruto quanto mais profundamente estiver ligado à fonte desse fruto. Sim, Jesus nos adverte para olhar e identificar o que nos causa subdesenvolvimento ou atrofia. E a causa é simples. Quando nós nos ligamos daquilo que Ele pensa e começamos a viver somente o que nós pensamos, isso gera uma ilusão de desenvolvimento, quando na verdade pensar na nossa própria vida, pela nossa própria lógica e vivendo nossos próprios sonhos é dar passos significativos para trás. Andar com Jesus é andar nesse pleno desenvolvimento. Deus quer de você assim, que você seja encontrado hoje melhor do que foi encontrado ontem, para que você seja encontrado e as pessoas ao seu redor vão sentir o efeito do seu próprio crescimento. Elas vão crescer juntas também, porque é isso que acontece toda vez que uma luz irradia em nós, ela irradia para alguém. Desenvolva e viva a felicidade de crescer em direção a Deus. Maravilha! E nós vamos nos despedindo daqui. Amanhã o tema proposto qual é, Abinal? Como presentear? Você sabe, presentear? Ué, como assim, né? Tem gente que tem muita dificuldade. Aliás, eu acho que todo mundo tem uma certa dificuldade de decidir o presente. Verdade, mas o nosso grande presente é o encontro de amanhã com você. Amanhã na prática é vocês dando presente para mim. É verdade. Vem aí o Vida e Saúde. Terça na cozinha. Pois é, amanhã tem receita também volta. boa. Valeu, Beijo. gente.